que a aula teórica fala, principalmente hoje? Terapia da oração e terapia do passe. E a aula prática, hoje, exclusivamente, nós vamos trabalhar com imposição de mãos. O trabalho que nós vamos fazer, prático, será a imposição de mãos, pura e simplesmente. Terminamos esse trabalho prático, nós vamos nos reunir rapidamente e analisarmos o que o passista percebeu, se ele se sentiu incomodado só com a imposição de mãos, se ele sentiu impulsos para agir de outra forma, mas a prática será só a imposição de mãos. Jesus está descendo no momento em que ele termina o Sermão do Monte. Então está assim: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero-o. Fica curado, e no mesmo instante desapareceu a lepra. Esse pequeno trecho do Evangelho traz muitos ensinamentos para nós. Por quê? Percebam a palavra adorou. Adorou. Quando o leproso foi ao seu encontro e o adorou, o leproso abriu-se para o mestre e disse humildemente: Senhor, se quiseres, vontade do mestre, não a minha, poderás curar-me. E aqui a outra passagem, logo em seguida, Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. Então atuou com a sua vontade. Então nós começamos a ler com mais atenção as passagens do Evangelho e nós vamos perceber que há momentos em que Jesus apenas estende a mão e há outros momentos em que ele, além de estender a mão, ele também toca. Temos que nos perguntar por que essas duas formas de curar ou de socorrer irmãos. E nós vamos avançando nesse quesito. Mas é importante já abrirmos na nossa mente para isso. Há momentos em que ele apenas impõe e há momentos que ele impõe e toca. O que faz a diferença? Por que ele escolhe um e depois escolhe o outro? Ou se decide por um e por outro? Mas a nossa importância para o momento nós sabemos que o passe é uma terapia, é um tratamento. É isso que nós entendemos. Quais doenças podem ser curadas ou aliviadas pelo passe? Quais são essas doenças? Vamos lá. Doenças do corpo? Sim. Doenças do corpo podem ser aliviadas pelo passe. As pessoas se sentem mais tranquilas, mais relaxadas, as dores diminuem. Doenças da alma. Podemos atuar sobre as doenças da alma. Doenças do espírito. Não podemos? Claro que sim. Quantos espíritos são socorridos na sala de passe durante o trabalho? O trabalho está acontecendo ali também. Então o passe, essa terapia, ela pode sim atuar de diversas maneiras e em vários planos. O que é que nós precisamos compreender? Que quando nós estamos adoentados, nós vamos procurar um profissional da saúde, não é? Quantos aqui já acham que estão com coronavírus e é um vírus comum? Já estão procurando os profissionais da saúde. O que nós esperamos de um profissional da saúde quando nós estamos doentes? O que nós esperamos dele? Nós esperamos várias coisas quando nós nos sentamos à frente dele para fazer a consulta. O que nós queremos? Conhecimento. Que ele tenha conhecimento, ele tem estudo para isso. Ele tem que estar preparado. Que ele tenha seriedade. Que ele tenha também compromisso. São requisitos básicos para um profissional de saúde para que você possa confiar e dizer a ele: olha, eu estou aceitando o que você vai me fazer. E nós esperamos resultados. Nós esperamos isso. Quando nós transferimos isso para o nosso trabalho na casa espírita, o trabalhador espírita
que deseja atuar com a terapia do passe para socorrer e aliviar dores de irmãos, esse é o propósito. Nós estamos num curso, não é por mero acaso, nós queremos trabalhar com isso, estamos adquirindo conhecimento. E o que ele necessita? Conhecimento, o estudo da doutrina, o estudo de vários mecanismos, seriedade, porque aquele trabalhador que não é sério e não tem conhecimento, ele não é um bom trabalhador, embora ele tenha até boa vontade. Mas boa vontade não é requisito essencial para que você possa ser um bom trabalhador. Exige mais de cada um de nós. Exige também compromisso. Qual é o compromisso com a sala de passe? O horário, o preparo, a disciplina, são compromissos. Aceitar as normas da casa, são os compromissos que nós temos. E também precisamos nos prepararmos para a tarefa. E aqui é que é a situação mais delicada. Como é que nós nos preparamos para essa tarefa, para trabalharmos na sala de passe? Ou na câmara de iluminação, como diz André Luiz? Quais são os companheiros da espiritualidade que estão conosco e que confiam em nós e esperam a nossa parte? Como é que nós fazemos isso? Então, como se preparar para atuar como passista em auxílio aos necessitados do corpo e do espírito? Aí eu pus algumas perguntas. Precisamos estudar os mecanismos do passe? Precisamos estudar os mecanismos do passe. Precisamos conhecê-los para saber o que estamos fazendo. Precisamos estudar o magnetismo e os centros de força? Precisamos estudar para compreender como é o fluxo das energias passam pelo nosso corpo. Como ele atua, por onde entra, por onde sai, que efeito faz, onde é mais forte, onde é mais delicado, mais suave. Precisamos entender as diferenças entre imposição de mãos e movimento. Precisamos. A imposição de mãos e o movimento de mãos, há uma grande diferença entre um trabalho e outro. Que momento eu uso um, como Jesus, e em que momento eu uso o outro? Então essas perguntas nós temos que responder a nós mesmos. Mas a primeira, isso nós precisamos guardar e colocar em prática diariamente. A primeira e mais importante ferramenta é aprender a terapia da oração. Se nós não entendermos como funciona a oração e não entendermos como é o mecanismo que ela atua, nós poderemos sim trabalhar como passistas, mas a nossa efetividade, ela não será tão importante quanto eu dominar a terapia da oração. O que é isso? O que é uma terapia de oração? É compreender que a oração é um instrumento pelo qual nós falamos com Deus. Nós entendendo isso, nós vamos entender que a inspiração dos nossos mentores que estão na sala de passe, que estão ali ao nosso lado, nos intuindo, nos chega na condição de uma resposta. Quando eu entro em prece, Senhor, como eu devo socorrer esse irmão que aqui está? O que eu devo passar para ele? Como eu posso cuidar para que ele possa melhorar, para que ele possa ser aliviado? Eu estou em oração para isso. Eu não estou apenas num ato mecânico, eu estou me preparando. E é nesse momento que os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, nos intuem como fazer. Esse mecanismo traz esse quesito. Quando a nossa oração é sincera e ela é feita de entrega íntima para Deus, olha o que acontece. A nossa percepção da realidade, do que nos cerca, começa a mudar. E nós começamos a perceber o mundo extrafísico. Por isso que ao entrarmos na sala de passe e já nos preparando, a princípio a sala nos parece normal como qualquer outra. Mas à medida que nós vamos entrando em prece, nós vamos nos entregando intimamente, nós começamos a perceber o plano extrafísico, a espiritualidade. E quando nós passamos a perceber a espiritualidade, nós já estamos em conexão com eles. E o nosso campo de expansão e de fluido magnético que trabalha em nós se acentua.
e estamos cada vez mais preparados para aqueles que vão entrar. Para isso, é importante, não é anatomia, tá, gente? É só um pequeno apresentação. O que nós somos? Nós aqui no nosso corpo físico. Isso aqui, ó. O nosso corpo material é a condensação do corpo energético. O que é o corpo energético? É o espírito. Ele é o real. E esse corpo é apenas a condensação disso, que são esses campos, essas células que eu estou mostrando aqui. Células da pele, células ósseas, células musculares, células neuronais, células epiteliais. Nós somos tudo isso. E nosso corpo é transitório. Esse corpo é transitório. Basta nós nos lembrarmos como éramos na infância e como somos agora. O nosso corpo está em transição. E ele está organizado nesses complexos celulares que vão envelhecendo também. Eles vão sofrendo essas influências degenerativas do quê? Da poluição, da idade, dos alimentos contaminados. Nós vamos sofrendo essas influências, dos problemas de trabalho, da mente, dos relacionamentos, tudo isso vai nos afetando. E isso chega a um ponto em que nós começamos a ter influências degenerativas. Começamos a nos sentir muito cansados, extremamente aborrecidos, irritados, não queremos saber de nada, começamos a ter doenças que não tínhamos antes. Esse corpo orgânico, condensado, ele está mostrando isso. E ele necessita de reparos dos mecanismos vibratórios. Aqui é o passe. Quando nós estendemos a mão devidamente preparado, nós trabalhamos nos mecanismos vibratórios do corpo orgânico. Nós vamos trabalhar nas células que estão cansadas, que estão deterioradas, que estão degeneradas. Nós trabalhamos ali, de modo a permitir que elas se recomponham. Porque estamos dando um fluxo de energia vital novo, plenamente carregado, reorganizando aquele fluido vital que ali estava esgotado, cansado. Nós estamos restabelecendo isso. Entendendo esses dois mecanismos, olha a confiança que começa a aparecer, surgir no passista. O passista, à medida que ele estuda, que ele vai se preparando, que ele vai compreendendo o mecanismo, ele vai ficando mais seguro. Ele não tem mais dúvidas. Aquelas dúvidas iniciais desaparecem. Porque o nosso psiquismo, a nossa mente está em oração. E ela consegue a resistência no campo de energia. Então, a energia que está à nossa volta, que está nos cercando, ela está também nos alimentando. E nós vamos convertendo isso em força de manutenção dos equipamentos nervosos, da mente e do corpo. Por isso que o passista, quando ele realmente trabalha com conhecimento, e ele sabe a necessidade do irmão e faz exatamente a doação que precisa, a mente do passista e o corpo dele se renova. Porque essa energia tem que passar por ele, ser trabalhada, elaborada e depois distribuída. A importância do passista é muito grande para a espiritualidade. É muito grande. Não adianta ser apenas um magnetizador. Um magnetizador que apenas carrega aquele fluido magnético muito intenso e que apenas dá uma carga de energia que temporariamente vai surtir efeito, mas logo se desgasta. E entramos num quesito que às vezes nós nos surpreendemos. Por que alguns saem cansados e outros não? Por que alguns trabalhadores se cansam na sala de passe e outros não? Aqueles que se cansam são os magnetizadores que doaram de si mesmo. E ele precisa de um tempo para se restabelecer. Recuperar as energias. Aí ele precisa descansar. Quando o passista ele trabalha no fluxo energético com a espiritualidade, esse mecanismo do cansaço não acontece, porque a renovação é contínua, o tempo todo está acontecendo. E isso tem uma explicação.
A oração, você está o tempo todo em prece, ela vai nos trazendo uma paz, uma estabilidade emocional. E essa estabilidade gera em nós uma saúde integral. Nós estamos nos sentindo saudáveis, fortes. E nós estamos sintonizando com o quê? Com as fontes da vida. O que são as fontes da vida? Não é o fluido cósmico universal? As fontes inexorável, inesgotável? Que ao passar por nós se transforma num fluido magnético e nós possamos doar, enriquecendo-se de forças espirituais e lucidez. Olha a mescla das energias. Meus amigos, o passe não é nada complicado. Mas nós temos que entender como ele funciona. Quando nós sabemos o básico do passe, não precisamos ficar inventando nada. Nós trabalhando a confiança, a nossa fé, o nosso conhecimento, o passe vai funcionar. Vai funcionar. Cadê a sua neta? Não veio. Não veio? Eu ia pegá-la como exemplo, mas tudo bem, deixa para a próxima. Quando nós oramos, o que acontece conosco? Atraímos energias que refazem as nossas moléculas orgânicas do equilíbrio físico e dinamiza as nossas potencialidades psíquicas e emocionais, nos revigorando. Às vezes nós nos surpreendemos com algumas situações. A senhora foi dormir muito doente, orou com tanta intensidade, que ela se conectou com a prece, com a oração, e no dia seguinte, pela manhã, ela estava muito bem. Aquele mal-estar, aquele desequilíbrio, aquele desconforto que ela sentia, desapareceu. Foi isso que ela fez. Ela atraiu energias refazentes que reajustaram as moléculas orgânicas do equilíbrio físico e dinamizou a capacidade psíquica e emocional daquela doente, e ela se revigora. O tempo que isso vai durar são outros quesitos, mas o efeito aconteceu. Isso que eu coloquei antes, o paciente necessitado da terapia do passe. Como é que ele está na sala de passe? Se ele estiver assim, pessimista, pode doar. Tudo que você passa, ele vai autodestruindo, porque ele está num pessimismo completo, total, domina todo o campo energético dele. Por mais que ele receba passe, por mais que ele venha à casa espírita, ou forçado, ou porque dizem que vai funcionar, mas se ele não sai do quesito do pessimismo, da depressão, esse trabalho ele mesmo autodestrói. Mas se ele chega otimista, olha o mecanismo, ele vai autossustentar-se. A energia que nós estamos dando autossustenta. Ele vai fazendo esse fluxo permanecer dentro de si, no seu quesito, não só corpo físico, mas perispiritual também. E aqui o passista, quando ele acredita nas possibilidades que ele carrega, o que acontece? Ele vai desenvolver essa potencialidade. Eu posso ter passistas de 30 anos numa casa, por exemplo, 10 anos, mas se ele não consegue entender as características, as possibilidades que ele carrega, ele não consegue desenvolver, ele não avança, ele não consegue fazer o aprimoramento. Nós precisamos nos aprimorar cada vez mais com o conhecimento, não ficarmos parados, porque como nos diz a doutrina é progressista, nós progredimos, nós evoluímos e o nosso conhecimento tem que acompanhar. Quando nós temos o desenvolvimento, temos o aprimoramento, nós caímos aqui. Só depende de nós. Nós começamos a manejar o passe com segurança. Não há dúvida. Não há
titubeio, eu sei o que eu estou fazendo. Essa confiança, essa segurança é a que Jesus manifestava o tempo todo. Sabia exatamente o que estava fazendo. E os apóstolos que o acompanharam sabiam exatamente o que estavam fazendo. Quando eles não souberam o que estavam fazendo, o que acontecia não dava certo. Lembra do endemoniado? Porque não tivestes fé? Senhor, levei-os para os seus discípulos e eles não o curaram. Porque não tivestes fé. Essa fé não é a fé apenas porque eu acredito. É seguir os exemplos, praticar, desenvolver, aprimorar, ter segurança. Esses mecanismos são exigidos dos trabalhadores que vão para a sala de passe. Precisa ter esse conhecimento. Quando duvidamos de nós mesmos e dos nossos próprios recursos, nós estamos envolvidos em psicosfera perturbadora. Quando eu entro em dúvida, não é porque tem espíritos me perturbando, tentando me atrapalhar e me desequilibrar. Eu mesmo entro nessa psicosfera de perturbação. E essa psicosfera, será que eu consigo? Será que não? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Será que eu tenho merecimento para estar aqui? São dúvidas que surgem em todos nós. Será que eu estou cansado demais hoje? Será que o meu aborrecimento vai me prejudicar no trabalho? Quando nós entramos nesse processo, nós estamos fazendo isso aqui, desarranjando os centros de força. Lembra que nós vamos falar um pouquinho de centros de força? Muitas vezes as pessoas ficam em dúvida quanto à questão dos centros de força. Mas nós temos que compreender que o nosso corpo orgânico, ele é elétrico. Tanto que nós fazemos eletrocardiograma, eletroencefalograma, não é? Ressonância magnética, porque há eletricidade em nós. E essa eletricidade flui o tempo todo. Se o corpo perispiritual é mais aprimorado do que o corpo físico, ele também tem as suas eletricidades, que fluem por locais de maior concentração ou não, que convencionalmente chamam-se centros de força. Se nós desarranjamos os nossos centros de força, isso é no perispírito, é porque a nossa psicosfera está perturbada. É necessário fazer o quê? Entrar em equilíbrio. Porque se não entrarmos em equilíbrio, nós nos cansamos. Especialmente se nós já estivermos um pouquinho doentes. Se nós estivermos um pouquinho doente, um pouquinho desequilibrado organicamente, nós somos rapidamente exauridos da nossa energia. Daí as recomendações para as pessoas os passistas que estão com problemas físicos, com problemas orgânicos, com problemas mentais, não devem ir para a sala de passe. Não devem, porque eles ficam exauridos mesmo. Vocês já acenderam uma vela dos dois lados? Nunca ninguém fez isso. Já acendeu? Queima rapidinho, né? Queima de uma ponta, queima da outra, não é assim? E o ganho de luz não é lá muita coisa, não. É mais ou menos um pouquinho. Quando nós agimos com a nossa psicosfera mais perturbada, os nossos centros de força mais desequilibrados, é isso que pode, como se estivesse acontecendo. É como se nós acendêssemos uma vela dos dois lados. E ela rapidamente acaba. E a luz não se sustenta e nós vamos para o processo de extinção. Exemplo disso. O passista, no final do trabalho, ele fez todo o trabalho dele. O que eu estou colocando aqui não são colocações críticas, são vivências, tá? Ele pede para receber um passe. Você pode dar um passe em mim? Porque ele está nessa fase. Ele agiu de uma forma em que toda a energia dele foi consumida muito rapidamente, sem fazer esse vínculo com o fluxo de energia que vem do mais alto, pelo desequilíbrio dos centros de força. A nossa mente vinculada na oração ilumina-se, sem desprender vitalidade, antes aurindo-a.
e mais expandindo a claridade que possui. Então a minha vitalidade orgânica eu não desprendo. Eu desprendo apenas a vitalidade que eu consigo do mais alto. E aí eu saio completamente restabelecido da sala de passe. Está cansado? Não, estou bem. Porque trabalhou exatamente com as energias do alto, não com as dele. E ganha alguma coisa? Ganha. Não só ganha energia, como as suas células trabalham com mais eficiência. E esse trabalhar com mais eficiência, por exemplo, se você tivesse uma bactéria, um vírus se alojando em algum determinado local do seu corpo orgânico, esse fluxo de energia impede que isso continue progredindo. Não avança. Porque o teu campo magnético mudou completamente, não é mais favorável para ele. E ele acaba por desaparecer em si mesmo. O curso para o passe, ele procura trazer para nós novas visões daquilo que a gente faz, ou que nós queremos fazer. Nós não estamos dizendo, olha, o que você fez até agora foi equivocado, ou então você deveria ter feito de forma diferente. Não, continue fazendo, mas procura olhar desse jeito. E você vai aprender muita coisa, vai entender muita coisa, e vai perceber coisas que viveu o tempo todo e estava lá, mas não via. E isso dá uma abertura para o trabalhador, e a casa cresce com isso. Porque o trabalhador vem com vontade, ele sabe do potencial que ele carrega, ele sabe que ele pode fazer. E ele sai feliz pelo trabalho que fez. Porque ele avançou. Ele avançou. Essa é a finalidade do curso. Trazer novas formas de ver aquilo que eu já faço. Ou aquilo que eu quero fazer. Esse é o propósito, é somar. Sempre somar. Vamos entender um pouquinho aqui, ó. O paciente envolvendo-se nas irradiações da oração a que se entrega. Lembra que o leproso adorou? Lembram? Adorou-o. É isso que ele estava fazendo ali. Ele estava se envolvendo nas irradiações da oração a que ele se entregou. Alcança a saúde, a alegria e a paz que busca. Se o paciente não se envolver, não entender aquilo que está acontecendo, achar que tudo é em função do passista, que é tudo em função do espírito, que a casa é que vai resolver o problema dele, a chance de ele ser bem-sucedido naquilo que ele deseja é muito pequena. É muito pequena. Daí a importância da preleção. Aquele que vai fazer a preleção, ele tem que levar isso para aqueles que vão receber o passe. E prepará-lo para ele se envolver nas irradiações da sala, do ambiente que ele já se encontra assistindo a preleção, e quando ele vai adentrar a sala de passe, ele tem que se envolver com aquela irradiação que ali está. Ele tem que entrar em prece. Senhor, aqui estou, que seja feita a sua vontade. As necessidades que eu carrego, as dores que eu suporto, eu só peço que me aliviem através desse irmão que aqui está. Ele está entrando dentro do processo de irradiação do campo que ali se encontra. Então, ao lado de qualquer terapia prescrita, a terapia da oração, tanto para o passista, quanto para aquele que vai receber o passe, ela é de maior significado e é a mais simples de ser utilizada. Quando Jesus estava cansado, fisicamente, para onde ele ia? Ou para o deserto, não é? E o que ele fazia no deserto? Orava. Com quem ele falava? Recebia energias de onde? Ele ensina nós o tempo todo. E a gente não presta atenção nisso. Mas agora nós vamos para essa parte aqui, ó.